Eu quero hoje falar de um assunto que está trazendo uma grande polêmica no cenário aí cristão, no meio evangélico, que é uma fala aí, um texto do Ed Kivitz. Na verdade, não surpreende muito tudo o que ele fala, né? Nem ele, nem os seguidores ali da teologia da missão integral, mas a fala dele acabou gerando algum burburinho no meio evangélico que eu quero que você acompanhe comigo depois da vinheta. Bom, gente, a gente já sabe que essa galera aí, né, é meio maluca. Eu até falei numa live que eu fiz na segunda-feira, né, eu tava ali falando sobre 2 Pedro, hoje também vou falar acabar falando um pouquinho sobre ela também, que é muito importante a gente entender os dias em que nós estamos vivendo. Na verdade, eu lembro que eu falei naquela live que o primeiro sinal que demonstraria a volta de Jesus, a segunda vinda de Cristo, seriam os falsos ensinamentos dos líderes, né? Você encontra isso lá em Mateus capítulo 24, do versículo 4 e 5, e se eu não me engano, na parte final também dos versículos ali do capítulo, você também vai encontrar essa referência. Mas o que é importante a gente saber aqui? Que Jesus, na sua plena sabedoria, já sabendo, né, das coisas que estariam para acontecer, ele começa a alertar os seus discípulos, dizendo que até mesmo no tempo deles ali, iriam se levantar muitos falsos cristos, né, dizendo ali: eu sou Messias, eu sou a salvação do mundo, eu tenho a palavra certa, eu sou o caminho. E a gente não está vendo essas coisas acontecerem de modo diferente no mundo onde nós estamos vivendo aqui. Então, qual é a questão toda aqui que foi trazida pelo Ed Kivitz? Colocou um texto que é o que vocês estão vendo aí, foi essa postagem aí que ele colocou no Instagram dele. Se você se vê as postagens que ele tem colocado, no máximo ali tem 100, 120 comentários, mas essa aí já alcançou na casa até o momento mais de 2.000 mensagens, 2.000 comentários, enfim, é um sinal de que gerou uma grande polêmica, e ele colocou um assunto à tona aí, que pode ser que esse assunto, se não for bem digerido e resolvido pela igreja, né, por aqueles que têm o pensamento completamente contrário a esse posicionamento dele, pode-se cair numa normalidade, né? A gente está vendo aí o mundo virando aí de cabeça para baixo com a questão do novo normal, né, com esse reset, esse grande reset, e a gente sabe, né, eu acabei de falar aqui que o primeiro sinal que vai demonstrar para nós a vida de Jesus é, de fato, a apostasia, os falsos ensinamentos, né, os falsos mestres e profetas que começam a se levantar. Então, quando essas falsas doutrinas começam a se manifestar no nosso meio, é sinal que a gente precisa ir muito, tá ligado e tá atento aí a tudo que está acontecendo. Então, vamos lá. Eu quero pegar esse texto, fazer a leitura junto com vocês do texto do Ed, né? E também tentar aqui tentar refutar a colocação dele, né? Já que ele fez algumas referências aqui, colocou algumas referências que, né, não bate muito bem com aquilo que eu acredito, mas vamos lá. Bom, o texto diz o seguinte: Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, ele colocou, né, 2 Timóteo 3,16 e 2 Pedro 1, do versículo 20 ao 21. Eu quero que vocês estejam atentos aí que ele colocou 2 Pedro, e é um texto, e é um livro que eu gosto muito de estudar, tá? É singular em sua autoridade, universal em sua revelação e atemporal em sua validade, tá? Então nota que ele está falando aqui de 3 coisas referentes à palavra de Deus. Ele diz que ela é singular em autoridade, ou seja, ela tem autoridade por si só, né? Ela não depende de nenhum outro livro que vá atribuir para ela algum valor, e ela é universal em sua revelação. Nota-se que ele sabe que ela é uma revelação reconhecida por todas as pessoas, né? no âmbito cristão, e ela é atemporal em sua validade, ou seja, ela é válida para todo o tempo, que parece ser meio irônico tudo que ele vai colocar agora aqui. Então, as prescrições morais bíblicas, e aí ele abre parênteses aqui, abre parênteses e diz assim, ó, normas de convivência e relações humanas e sociais. Então, prestem muita atenção nisso, porque aqui ele já começa a colocar um pouquinho do teor da sua teologia, né? A teologia da missão integral ali, que muitos acreditam que ela é muito parecida, e eu vou
muito em breve também começar a fazer uns vídeos a respeito dessa similaridade entre a missão a missão integral e a teologia da libertação, que aí você, se você não conhece a teologia da libertação, é uma linha católica marxista, né? Uma linha católica mais socialista, e você vai ver que no decorrer do tempo esse joio cresceu também no meio protestante com outro nome, não teologia da libertação, mas você vai começar a encontrar esses viés não declaradamente dito, porque se você fizer uma pesquisa, você vai ver que a maioria dos líderes, eles não fazem essa ligação, né, dessa teologia com a esquerda, com o socialismo, mas você já viu, você pode pesquisar aí também, que a boa parte da liderança da teologia da missão integral tem ali uma linha política mais ali ao lado do PT, né? A gente já viu aí um dos líderes, eu esqueci o nome desse cara, talvez eu vou colocar aí para você uma foto aqui do lado, ou aqui do lado, desse líder ao lado do Lula, né? E o Lula, você sabe que é um condenado pela justiça em todas as instâncias e deveria estar preso, cumprindo a sua condenação, mas ele não está, porque a gente sabe que ele é um cara muito poderoso. Enfim, vamos lá, vamos ao que interessa. Então ele diz aqui que as prescrições morais bíblicas, né, normas de convivência e relações humanas e sociais. Entretanto, ele começa a falar aqui, a própria Bíblia, ela reflete crenças, valores e práticas próprias do tempo e das culturas onde os textos, e ele diz aqui que é texto sagrado, tá? Anotem isso, foram escritos. A Bíblia, em suas linhas literais, é insuficiente para dar conta da complexidade da vida humana em sua evolução histórica. Então, como vocês viram aí, essa parte aí eu deixei grifado, e eu quero trazer para vocês aqui uma reflexão sobre isso. Quando ele fala que a Bíblia ela reflete crenças, valores e práticas próprias, ele está dizendo que tudo aquilo que ficou naquele tempo é daquele tempo. Não pode ser trazido para o tempo que a gente está vivendo aqui agora. Tá? Então, a Bíblia, em suas linhas literais, ela se torna insuficiente, ou seja, ela se torna antiga. Ela não, parece que ela perde o valor histórico, ela perde o brilho através da história, porque as gerações mudaram, o tempo mudou, já não é mais o mesmo tempo que Paulo viveu, que o apóstolo Pedro viveram ali em Roma, como se Roma também fosse, né, e você que estuda um pouco da palavra, aí tem um pouco de conhecimento histórico, nem somente da palavra, mas você consegue perceber, você sabe que Roma não era uma nação fácil, Roma era um país dominante, né? Então ele conquistou terras, ele tinha quase 90%, se eu não me engano, da sua população era escravo. Então era um povo, era uma nação que dominava. E ali a gente sabe a quantidade de cristãos que foram perseguidos, foram maltratados, a liberação sexual, de como que era a vida promíscua do romano, né, ali na Grécia também. Então você vê as cartas de Paulo aos Coríntios, como havia uma depravação, aos romanos a depravação. Você vê as cartas ali das 7 igrejas do Apocalipse, como havia ali um sincretismo religioso, né, uma mistura, né, de uma indução de falsa doutrina, também com a questão da promiscuidade. Enfim, a gente começa a ver que o cenário daquele tempo, começou a fazer barulho aqui, mas vamos lá, que o cenário daquele tempo, pelos olhos do Ed, era muito diferente do nosso, né? Então, o tempo mudou, a gente está vivendo um tempo completamente diferente. Mas que tempo diferente é esse que nós estamos vivendo, que ele diz que, nas suas linhas literais, é insuficiente para dar conta da complexidade da vida humana em sua evolução histórica, tá? Então, aqui, gente, eu posso dizer para você que ele de fato, ele está querendo induzir a gente a um erro gigantesco quanto às Escrituras Sagradas. Porque se você pega o tempo em que o apóstolo Pedro escreveu essa carta, o tempo que o apóstolo Paulo escreveu as suas cartas, há muitos anos atrás, Deus havia destruído toda a humanidade por conta do seu pecado. E a gente sabe que uma das razões para que Deus enviasse o dilúvio à terra foi a não crença mais nos valores de Deus, da justiça, e também a promiscuidade sexual. Você vê ali no capítulo 6 de Gênesis, né, um derretimento da moral humana. Então, todos os valores foram quebrados, todos os valores foram destruídos. Por quê, gente? Porque
aquela conduta do povo de Gênesis capítulo 6, ela não agradava a Deus. Então, se a gente começa a observar que aquilo que aconteceu lá em Gênesis capítulo 6, o tempo passou e a corrupção, o gênero humano começou a entrar ali em um grande colapso, né? E aí a gente vê que isso se repete com o povo judeu, né? A gente vê quando Deus chama o povo, separa o povo começa a errar, e sempre aquela questão toda, né? É a promiscuidade sexual, é o assassínio de menores, de crianças eram entregues a deuses, né? Adorados por outros deuses. Aí depois a gente vê Jesus chegando e ele começa a vir ele vem para os judeus, mas a gente sabe que tudo aquilo que aconteceu, todo aquele cenário foi montado para matar Jesus, foi por meio dos próprios religiosos, daqueles que não entenderam a mensagem de Cristo, enfim. O que eu quero explicar com tudo isso? Eu quero dizer que o tempo, desde que o homem pecou, ele não mudou. Ele não houve uma atualização, houve uma repetição da quebra de valores, uma repetição da quebra de princípios. Qual é a diferença do tempo de Noé, do tempo dos apóstolos e o nosso? É a tecnologia, é o politicamente correto. O que difere o nosso tempo do tempo dos apóstolos é o politicamente correto, é a tecnologia e nada mais. Nada mais. Havia ali, na verdade, quando você vê todo o império, quem era o perseguido eram os cristãos. Eram aqueles que pregavam contra os valores que o império implantava. Era contra o valor que a própria instituição religiosa plantava. Então você vê o apóstolo Paulo falando lá em Gálatas capítulo 1, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, Gálatas capítulo 1, que ele não veio pregar um evangelho fácil aos homens. Ele veio trazer o evangelho da renúncia, o evangelho da graça. Você não precisava da lei, você precisava da graça, mas a graça ela é uma vida de renúncia, é uma vida de separação. Você encontra lá em 2 Pedro capítulo 3, quando ele diz que a nossa conduta, para que quando a nossa conduta para que a gente não seja pego de surpresa na volta de Jesus, é ter uma vida santa e uma vida piedosa. A gente vai lá em Hebreus capítulo 12, 14, que diz que nós devemos seguir a paz com todos e na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ele está falando de valores que nós, e Hebreus não foi escrito pelo apóstolo Paulo, tá? Mas de qualquer forma, você vê que a conduta e os valores nossos como cristãos, eles precisam dar continuidade, ele não precisa mudar. Ele não precisa mudar. Nós não fomos chamados para aceitar a conduta da cultura desse mundo hoje. Mas aquilo que o Ed Kivitz está colocando nesse seu post, dá a entender que nós precisamos trazer uma... E a gente vai falar sobre isso. Eu não vou antecipar não. Mas dá a entender que a gente precisa mudar alguns costumes, alguns valores que havia sobre os apóstolos e que a gente precisa quebrar. Gente, isso é insanidade. Isso é anátema. Isso é um absurdo. É um absurdo quando a gente vê como essas questões estão sendo abordadas hoje. Então, de certa forma, eu já aviso para vocês que isso não me pega de surpresa, porque a palavra de Deus, quando você estuda, você sabe que tais coisas estão prestes a acontecer. E uma delas é essa carta, é essa postagem aí desse cara. Então vamos continuar aqui. Então ele bota assim: quem lê apenas as linhas da carta de Paulo a Filemão, por exemplo, pode concluir a legitimidade da escravidão. Gente, isso aqui é muito sinistro. É muito sinistro. E parece que ele não conseguiu interpretar muito bem o que o apóstolo Paulo coloca na sua carta a Filemão. Tá? Então ele continua: apenas quem é capaz de ler suas entrelinhas consegue discernir que a recomendação de receber um fugitivo, não mais como escravo, mas como irmão, porque estamos em Cristo, implica uma profunda revolução cultural, social, política e econômica. Então vamos lá, vamos entender isso aqui, porque eu acho que ele deixou algumas coisas por dizer. Quando o apóstolo Paulo ele faz a recomendação para Filemão acerca de Onésimo, né, que era um escravo fugitivo, e ele pede para que ele retorne à casa do seu patrão, e ele traz isso, ele não receber como escravo, mas como irmão. Por que Paulo estava dizendo isso? Se você fizer uma pesquisa aí na sua casa, aí no seu celular, você vai ver o que acontecia quando os escravos fugiam de seus donos. Na verdade, o que acontece? O escravo ele não tinha direito a absolutamente nada. Não havia leis que favorecessem o escravo.
Não havia, não existia. Esquece qualquer tipo de lei que você possa imaginar que poderia defender quem era o escravo. Porém, se a gente observar o que o apóstolo Paulo está falando aqui, é um cuidado, porque Filemão era um dono de escravos que se converteu. Paulo pregou para ele, não somente Filemão se converteu, mas também a sua esposa, se eu não me engano é Ápia, é o nome dela. Tá? Então, a família de Filemão se converteu, então ele era dono de escravos. Então o que aconteceu? Um desses escravos foge e vai, né? Então ele tem ali um encontro com Paulo e ali eles começam uma história. Só que Paulo pede para que esse escravo volte. Ao retornar, né, eu estou aqui repetindo tudo para você entender. Pede para que ele seja recebido como um irmão em Cristo e não mais como escravo. E agora eu volto onde eu tinha parado. Porque o escravo não tinha direito e o patrão poderia matá-lo sem ter nenhum problema com isso. Então, todo escravo que fugia, quando ele retornava ou quando ele era recapturado, o dono desse escravo tinha direito de matá-lo e de assassiná-lo. E o que o apóstolo Paulo fala e recomenda a um homem cristão? Ele diz para ele, receba-o não como escravo, ou seja, não receba-o como alguém que não tem direito algum, que você tem o direito de matar. Na verdade, esse era o direito de Filemão, você pode matar esse escravo, mas não receba ele dessa forma. Receba ele como um cristão, como um irmão em Cristo. Ele é teu servo, ele é teu escravo, mas ele também é seu irmão. E outra coisa que os escravos recebiam era um sinal na testa. Era marcado com um sinal na testa de que ele era um fugitivo. Então, ele estaria marcado para sempre como alguém que havia fugido, ou seja, ele seria destratado por todos ali que estavam à sua volta. E Paulo, com todo o cuidado do mundo, pede para que Filemão aceite esse irmão de volta. Olha, gente, o que está acontecendo aqui? Então, o Ed, ele está colocando como se o apóstolo Paulo, né, ele, além de estar legitimando a escravidão, de estar levando esse cara de volta à escravidão, ele coloca aqui, receber um fugitivo não mais como escravo, mas como irmão, porque estamos em Cristo. Ele implica uma profunda revolução cultural, social, política e econômica. Nada disso. Não existe isso. Aí você vê que o pensamento do cara está todo ligado a um pensamento revolucionário. Está tudo errado aquilo que está sendo colocado aqui. O apóstolo Paulo não estava direcionando o cara a ser escravo novamente. Ele estava pedindo para que ele cumprisse seu papel como um cristão, como um cidadão, como um homem de bem. Paulo sabia e ele tinha referências bíblicas. O que Deus fez com José, gente, no Egito? José, por acaso, ele era alguém no Egito? José, por acaso, ele era uma pessoa importante no Egito ou ele era um escravo? E no final das contas, ele estava lá para cumprir o propósito de Deus, sim ou não? E quem pode nos garantir que a saída desse escravo, de Onésimo, seria benéfica para ele? Talvez alguém encontraria esse cara na rua, poderia reconhecê-lo, poderia matá-lo na rua. E o apóstolo Paulo pede justamente para ele voltar, para ele estar em segurança. Não é uma questão que foi colocada como Ed aqui. Cara, completamente errado. Eu acho isso um absurdo. Mas o que acontece? Eu quero que a minha ideia seja passada à frente, então eu preciso buscar textos bíblicos que vão de encontro ali com aquilo que eu acredito e acaba transformando a mensagem de Cristo, a palavra de Deus, de acordo com as suas próprias ideias. O que eu acho um perigo e um absurdo. Então vamos continuar aqui, tá? Então ele fala até de revolução cultural, gente. Isso é um absurdo. Vamos lá. A Bíblia precisa ser interpretada e contextualizada. Isso é, atualizada. Então, na verdade, eu não acredito que ele não tenha colocado interpretada, não seria a maneira certa, não. Acho que ele queria colocar reinterpretada. Porque é isso que ele está fazendo. Ele está reinterpretando a Bíblia e contextualizada, ou seja, trazendo ela para um contexto atual, para a figura atual, para o cenário atual, tá? E essa atualização é de acordo com o recebimento de minorias, sim ou não? Ele está falando de minorias aqui, ele está falando de causas. Quais são essas minorias? A gente tem a causa homossexual, a causa dos gays. E aí a gente vê que há um trabalho por trás sendo feito para que haja esse recebimento. Recebimento dessas pessoas que eu não estou falando da pessoa em si, mas eu estou falando da prática que é condenada por Deus, da prática que as escrituras sagradas condenam, e a gente tem um monte de referência disso, uma delas tem Romanos capítulo 1. Então, a gente começa a ver que esse cenário dessa nova repaginada bíblica, dessa nova repaginada da religião, ela está, na verdade, acobertando o pecado das pessoas. Então, eu falei aí numa live de uma cantora muito famosa no Brasil,
que ela fez um culto na casa dela, onde as pessoas estavam chorando e ela dizendo ali que o culto foi uma bênção, Deus estava manifestando ali naquele lugar. Só que se você entra no Instagram dessa pessoa, você vai ver que antes dessa postagem do culto, todas as postagens anteriores, ela está seminua, rebolando, vivendo uma prática completamente contrária àquilo que a palavra de Deus diz. Então, se ela de fato tivesse a vida transformada e fosse tocada por Deus e não fosse só uma sensação, lembra que eu falei na minha live que as pessoas estão em busca de Deus por sensação, não por transformação. Elas querem sentir a Deus e sentir isso, e isso é suficiente para elas. Mas não basta só sentir, você precisa ter uma vida transformada. Se ela de fato fosse tocada por Deus, ela prontamente apagaria todas as suas postagens e pararia de cantar as músicas e ver os lixos de músicas que ela canta. Mas isso não acontece porque esse novo evangelho, essa nova prática que essas pessoas estão querendo abordar para você engolir, é a prática de aceitar as pessoas como elas são. E eu falando aceitar as pessoas como elas são, não tem a ver com quem ela é, mas com a prática que ela produz e reproduz no meio da sociedade. O evangelho ele é transformação de vida. A gente vai ver isso em Colossenses, o apóstolo Paulo falando da vida que nós tínhamos antes de converter, né, da vida de pecado, da ira, do ódio, da mentira, do roubo. E aí depois ele fala das condutas que a gente também precisa mudar no caminho, né, que é o ódio, que é o rancor, são coisas que a gente precisa deixar de lado. Agora, o que esse cara está querendo traduzir para a gente aqui? Que atualização é essa que a Bíblia precisa ter? Ela nunca precisou disso. O mundo que a gente está vivendo não é um mundo novo, gente. Não é um mundo novo. O mundo que a gente vive é o mesmo mundo de Noé. É o mesmo mundo dos judeus. É o mesmo mundo de Jesus. É o mesmo mundo dos apóstolos. É o mesmo mundo daqueles que depois ali de Lutero sofreram por conta deles. Porque o mundo ele está fadado ao caos, à destruição. 2 Pedro capítulo 3 diz que o mundo vai ser destruído. Toda a obra do homem será destruída. Não vai ficar nada em pé. Então o que você precisa entender aqui é que Deus vai destruir todas as coisas e Ele vai fazer a separação entre aqueles que seguiram a Cristo, os princípios de Cristo, os princípios elementares, né, os conservadores da palavra de Cristo, e aqui não é uma temática a questão política, mas conservadores da mensagem de Cristo, que não mudam. Edmund Burke, se eu não me engano, quando ele começa a ouvir sobre a tal da revolução, ele começa a ter medo disso. Né? Em um dos seus livros, ele começa a declarar a preocupação dele com esse pensamento revolucionário. É um pensamento de mudança. É um pensamento onde tudo aquilo que você carregou, toda aquela tradição familiar, do pai, da mãe, da família, dos filhos, do ensino, de repente vê uma revolução e começa a mudar tudo. Então tem alguma coisa errada quando a gente começa a ver que esses caras estão tentando induzir a igreja a uma atualização. E aí a gente está prestes do novo normal, prestes a um grande reset. Gente, cuidado com a mensagem desses caras. Então vamos lá, gente. Eu sei que essa aula aqui tá grande, vai ficar um pouquinho maior. Nesse vídeo aqui, já, pelo que eu tô vendo, já tá dando uns 25 minutos, quase 25 minutos, mas dá pausa aí, enfim. Faça o que você quiser, o que você sentir no teu coração, tá? Mas eu não vou parar por aqui não, tem muita coisa para falar. Então, vamos lá. O que ele está dizendo aqui? Com a Bíblia na mão, há ainda quem acredite na necessidade da submissão à crítica aos governantes. Ou seja, ele está dizendo aqui que a palavra de Deus ela nos ensina a ser submisso às autoridades sem ter uma crítica, sem levantar uma crítica, pontuar aquilo aquilo que a autoridade, ou seja, os governantes, eles estão reproduzindo, o que é uma falácia. Isso é mentira. Quantos de nós não temos o direito de criticar as autoridades? Todos nós temos. Nós vivemos num país, nós vivemos num país democrático, onde nós temos o direito de poder criticar os nossos governantes. Eu mesmo. Eu sou uma pessoa que votei no atual presidente, no Jair Bolsonaro, e eu tenho as minhas críticas com ele. Eu uso as minhas redes sociais para parabenizá-lo quando ele precisa ser parabenizado e critico, e uma delas que me irrita é essa indicação desse ministro ao STF, que eu tenho tudo contra esse cara. Mas vamos lá, é o meu posicionamento, eu estou me dirigindo contrário a isso.
Agora, isso não quer dizer que eu vá descumprir as leis que existem à minha volta. Então, ao que parece aqui, e se você pega a carta de Romanos capítulo 13, você vai ver que o apóstolo Paulo está pedindo para que a igreja cumpra os seus deveres como cidadão. Cumpra os seus deveres como cidadão. Então, calma aí. Então, já que a gente vai ter uma atualização, dá para você colocar aí, Ed, para mim, por favor, que se o país tiver uma burocracia muito grande e se os impostos forem muito altos que eu posso sonegar, será que você pode colocar isso na sua versão da Bíblia, Ed? Faz esse favor para mim, bota aí que eu posso sonegar. Tira também aí da Bíblia, vamos atualizar? Vamos atualizar porque Jesus disse que a gente, se olhar para uma mulher, a gente já comete adultério, mas Jesus estava falando da mulher na rua, mas e se eu ver os X vídeos? Será que um sitezinho pornô, não estou vendo a mulher ao vivo, mas está ali na tela? Diz que pode, diz que sim, coloca aí na sua versão atualizada, porque naquele tempo não tinha, nesse tempo tem. Vamos lá. Então ele diz aqui que a Bíblia nos ensina uma submissão à crítica aos governantes. Se você pega lá no livro de Atos, qual foi o único momento que o apóstolo Pedro descumpriu uma ordem governamental? Vocês lembram? Quando ele é impedido de pregar o evangelho, ele diz: importa obedecer a Deus do que a homens. Por que ele disse aquilo? Porque o Estado, a religião, estava proibindo-o de anunciar o evangelho. Então, enquanto o Estado não me proíbe de pregar o evangelho, aquilo que me cabe, eu o farei. Tá nítido para você? Você consegue entender? Porque aquele que me observa, aquele que cuida de mim, é ele que vai me exaltar. Aquele que exaltou Daniel na cova dos leões, que vivia num sistema totalitário, que era escravo. Olha o que Deus fez com Daniel. Aquele que ajudou Moisés, aquele que ajudou José no Egito como escravo, será que ele não pode me ajudar? Será que ele não pode me ajudar no tempo presente? Não pode operar um sinal na minha vida? Que tipo de evangelho diluído é esse que você está pregando, Ed? Pelo amor de Deus, toma vergonha nessa cara, rapaz. Na verdade, você não vai tomar, porque essas mudanças não vão acontecer, já está impregnado na sua mente. Você acredita que isso é uma verdade absoluta e nada vai tirar. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Que defenda a subalternidade da mulher em relação ao homem. O que você está querendo dizer com isso? Seja mais específico. Você está querendo falar do feminismo? Você está querendo falar do aborto? Vamos falar do feminismo. Vamos lá falar do feminismo. Você primeiro está tomando lugar de fala? Cadê as mulheres as feministas para poder falar de você agora? Tomando lugar... mas é a favor, né? Então pode. Você sabe o que essa revolução feminista acabou trazendo para a mulher? Sabe quais foram as dores que ela acabou trazendo para as mulheres? Mas antes dessa dor para as mulheres, o que aconteceu bem antes com a revolução cultural a respeito do papel do homem? Você sabe que tipo de papéis invertidos nós temos na sociedade hoje? Você sabe o quanto de sofrimento o homem e a mulher passam por conta do deslocamento dessa revolução, o que ela trouxe para ambos? Então, como você pode me dizer que esse papel da mulher de subalternidade em relação ao homem, da diferença dela de ser menor do que o homem, onde que a palavra de Deus diz isso? Onde? Ou o que você quer dizer com isso? Você não consegue ser específico. Você está jogando o texto, soltando esse texto para que fique subentendido para muitas pessoas. Cada um vai entender de uma forma. Você precisa ser mais específico e responsável no que você diz, tá? Você precisa disso. E aí ele fala de outra coisa. E aí, falando de aborto, eu nem preciso falar, né? Se você é um cara que defende o aborto, né? Se você é um cara que defende a liberação, né? A revolução sexual, simplesmente você não vive mais. Você está em outra órbita, né? Como a gente vê nos filmes da Marvel e da DC, né? É um outro mundo, né? Um mundo paralelo que você vive, não é esse mundo. Talvez você esteja num outro mundo e veio para cá. Está na hora de você voltar para o seu mundo, por favor. Faça isso o mais rápido possível. E sustente regimes racistas e segregacionistas. O que você quer dizer com isso, rapaz? Você está dizendo que o governo atual, o governo Donald Trump,
São governos racistas e segregacionistas? Coloque uma prova disso que você está falando. Eu não estou dizendo que você está dizendo que eles são, mas é o que eu entendo e que muitas pessoas que te seguem podem entender. Que esse governo que nós estamos vivendo é um governo racista. Gente, preste atenção no que esses caras estão falando. Olha para a foto desses caras. Olha para vídeo desses caras junto com o PT, a maior quadrilha. A maior agência do crime no Brasil que roubou milhões de reais. Pessoas foram mortas, assassinadas nos hospitais por conta da corrupção. Que regimes racistas são esses? Racista contra quem? Racista contra a igreja? Contra o povo de Deus? Ok. Mas racista contra quem? Com uma classe? Classe que é defendida por quem? Pela esquerda? Pela esquerda revolucionária? Recomendo a você a leitura desse livro aqui, ó. A todos a leitura desse livro aqui, ó. Radicais nas universidades. Vocês vão entender o que esse pensamento crítico de pessoas como esse senhor aí que está pedindo uma atualização bíblica gera no meio da sociedade. Então que a gente não tem uma atualização bíblica. Eu não quero uma atualização bíblica, eu quero a verdade bíblica acontecendo nos dias atuais. Porque é por conta dela que o mundo ainda não foi destruído. É por conta daqueles que portam a mensagem, que são mensageiros da verdade de Cristo, que esse mundo não foi destruído. Porque nós estamos aqui para pregar o evangelho do reino, o evangelho de mudança, o evangelho de arrependimento. O evangelho que não acolhe o pecado, acolhe o pecador, mas não acolhe o pecado, que não aceita a conduta que existe nesse mundo, mas aceita as pessoas que estão nesse mundo, que querem ter a vida transformada. Esse é o evangelho que eu acredito. Essa é a etapa que nós devemos acreditar como igreja, como família de Cristo. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 5. Você vai atualizar essa lista aqui também, ô Ed? Se você atualizar, você me avisa, tá? Porque tem algumas coisas que eu gostaria de tirar daqui também, porque né, eu não quero ser perseguido. Então diz assim, ó, Jesus disse, felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeita. Quem faz a vontade de Deus, o próprio Deus é quem cuida, não precisa de mudança. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas vão ver a Deus. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino dos céus é delas. Que vontade de Deus é essa? É fazer com que todos se arrependam. Você encontra isso nas cartas, você encontra isso, 2 Pedro capítulo 3 fala sobre isso, até que todos cheguem ao pleno arrependimento, porque Deus não tem prazer que ninguém se perca, tá? Então que todos precisam chegar ao arrependimento. Arrependimento de quê? Se essa atualização pode trazer aí uma questão dúbia disso tudo, tá? Felizes as pessoas que sofrem perseguições, mais uma vez eu falei, felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia ou fake news para você, né? Contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês, porque assim foi mesmo, porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então vamos lá, Jesus está dizendo aqui em tudo que é direito, torta direito, que nós somos felizes por passar perseguição, por manter a verdade, por fazer a verdade, por viver a paz, por seguir a paz. Lembra Hebreus 12:14? Há um evangelho que é diferente desse que está querendo ser apregoado aí a vocês. Um evangelho de atualização bíblica. Não acredite nisso. Não leve essas coisas em consideração. Por favor, a Bíblia não precisa ser atualizada. Quem precisa ser atualizado são vocês. Você que está me assistindo, eu que estou assistindo, eu que estou fazendo esse vídeo. Perdão, eu preciso ser atualizado. Eu preciso me atualizar nas Escrituras Sagradas, que muitas vezes, pelo fato de não nos atualizarmos nas Escrituras, a gente tolera e aceita a condição desse mundo e aí a gente acaba muitas vezes sendo parecido com ele. E aí ele diz aqui ainda, continua dizendo, mas também é com a Bíblia na mão que recebemos a revelação da ética do amor que nivela todos os seres humanos como irmãos e irmãs.
sobre a bênção de um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, em todos. A questão, portanto, não é se você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada e inerrante. A questão é como você lê a Bíblia, ou seja, como que você interpreta. Como letra que mata ou como palavras de espírito e vida. João 6,63 que ele colocou aqui, e aí ele colocou que a arte foi feita, enfim, não importa, não quero saber quem é esse cara. Então, o mais importante aqui é que ele diz, a questão é como você lê a Bíblia. Gente, pelo amor de Deus. A questão é como você vai interpretar o vídeo que eu estou fazendo aqui agora. Se ele vai ser discurso de ódio ou se ele vai ser um discurso de transformação de vidas. Todas as pessoas, elas interpretam o mundo de maneira diferente. Se você tiver filhos que são gêmeos, nasceram no mesmo dia, e eles passarem por um evento, seja ele qual for, de susto, de perdas, cada um vai digerir e vai receber essa informação de maneira diferente, apesar de serem iguais. Então a questão aqui, Ed, não é a questão como você lê a Bíblia, é como você quer que ela seja interpretada. Essa é a questão. Como você quer que ela seja interpretada, como você quer que ela seja trazida para os seus ouvintes. Então, gente, a questão não é como você lê a Bíblia, é como você quer que ela seja interpretada. Eu quero fechar isso aqui, dessa forma. Tem um comentário do blog do Lino, que diz assim, 1820, a Bíblia precisa ser atualizada. 1820, a Bíblia precisa ser atualizada, dizia o racionalista. A razão humana naufragou como árbitro da verdade. 1920, a Bíblia precisa ser atualizada, dizia o positivista. O humanismo naufragou como princípio após 2 guerras mundiais. E agora, 2020, a Bíblia precisa ser atualizada, diz o sacerdote da religião secular. A ideia universalista. Precisa contar o final? O que vai acontecer? A Bíblia não precisa ser atualizada. Eu quero encerrar essa parte aqui e no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre a teologia da libertação, teologia da missão integral e trazer um pouco dos ensinamentos do apóstolo Pedro para que você não seja pego de surpresa, tá bom? Até daqui a pouco, valeu!